com todos. Amém. A paz seja com todos. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao teu santo. Bem sei que tudo podes. Os teus pensamentos podem ser benditos. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Quem será? se Deus é por nós, Quem será contra nós? será que você pode aplaudir esse Deus maravilhoso nessa noite? Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado assim: se Deus é por você, quem será contra você? Agora eu pergunto a ela: e por que tanta preocupação? Aleluia. Queridos, é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês nessa noite. Vou deixar. Se esquentar mais um pouco aqui. Glória a Deus. É uma alegria imensa poder estar com vocês aqui nessa noite. Cumprimento o pastor Marcos Cabral por essa oportunidade. O pastor Marcos é uma simpatia, gente. Estou conhecendo o pastor Marcos mais de perto hoje e fico muito feliz, viu, pastor Marcos, em a oportunidade de poder estar com vocês nessa noite ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento também o pastor Oséias, alguém que eu tenho tido o prazer de conhecer também um pouco mais de perto, e sou muito feliz, pastor Oséias, pela sua vida. E cumprimento todo o ministério na pessoa do presbítero Diogo, que foi aquele que entrou em contato comigo individualmente, diretamente, convidando para podermos estar nessa noite juntos aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu me chamo pastor Júnior, como vocês já sabem, minha esposa Natália, que foi pega de surpresa hoje. Não tem muito costume com o microfone, mas Deus faz assim, não é verdade? Deus nos pega de surpresa, glória a Deus por isso. Como os irmãos já sabem, eu pastoreio aqui a igreja Canaã em Garapu. A nossa igreja está aqui desde 2018. E eu, pastor Marcos, estou aqui em Garapu desde 2020, quando eu vim para cá, vindo lá de Recife, mas desde agosto do ano passado eu me tornei um morador do Cabo Santo Agostinho, aqui em Garapu. Estou muito feliz em poder estar aqui nessa cidade abençoada, para a glória de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Quero dizer ao pastor Marcos e a toda a igreja que a igreja Canaã está à disposição, pastor Marcos. Estamos aqui para lavar os seus pés e lavar os pés dessa igreja. O que vocês precisarem, conte conosco, porque o reino é um só. É verdade? Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Iremos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso de número 1. Iremos ler até o verso de número 14. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois
e cevados já mortos, e tudo já pronto. Diga, e tudo já pronto. Amém. Vinde as bodas. Eles, porém, fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Verso número 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Verso número 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tenho veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Verso número 14 e último. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podeis sentar. Queridos, esta parábola que nós lemos é uma parábola que Jesus proferiu já no final do seu ministério. Depois de 3 anos ensinando, pregando, operando milagres, maravilhas, curando enfermos, expulsando demônios, Jesus então resolve voltar para Jerusalém. Jesus profere esse seu discurso no templo, em Jerusalém. Ele volta para Jerusalém, tem a sua entrada triunfal em um jumentinho, e todos gritando: Hosana, 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 bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Depois que Jesus tem a sua entrada triunfal, ele vai para o templo, e no templo é onde ele vê os cambistas, os comerciantes, fazendo da casa de Deus comércio, vendendo os animais, cambiando, fazendo câmbio, troca de moeda. É quando Jesus se ira, quebra a mesa dos cambistas e diz que a casa do Pai é casa de oração e não covil de ladrões. Quando acontece isso, os fariseus querem pegar Jesus, os líderes religiosos, e Jesus então dá um jeito e consegue sair daquela situação. A Bíblia diz que ele vai para Betânia, ele passa a noite em Betânia, e logo pela manhã ele volta para o templo a fim de ensinar novamente. É quando ele encontra novamente os líderes religiosos. E os líderes religiosos, os fariseus, já revoltados com Jesus, querendo apanhar Jesus em algum vacilo, eles perguntam a Jesus: olha, nos diz uma coisa, com que autoridade tu fazes isso? Com que autoridade tu ensina essas coisas? Com que autoridade tu opera milagres e maravilhas, tu expulsa demônios? Com que autoridade você fala essas coisas? Jesus diz para os fariseus: olha, eu respondo a vocês, se vocês também me responderem uma pergunta. O batismo de João era do céu ou da terra? É de Deus
ou é dos homens? Eles não souberam responder. Porque se eles dissessem é do céu, Jesus ia dizer: e por que vocês não creram? E se eles dissessem é da terra, eles estavam com medo da multidão, porque a multidão tinha João como um profeta, João Batista. E eles vão responder: nós não sabemos. E Jesus vai dizer: já que vocês não sabem, eu também não vos respondo. Com que autoridade eu falo, eu opero, eu ajo dessa forma? Depois disso, Jesus emenda uma parábola que está no contexto dessa parábola que nós lemos. Jesus vai proferir a sua primeira parábola nesse contexto, que é a parábola dos dois filhos, um filho obediente e um filho desobediente. Um filho que disse que faria o que o pai mandou e não fez, e um filho que disse que não faria o que o pai mandou e fez. Depois Jesus fala de uma outra parábola, a parábola do dono da vinha, um homem que tinha uma vinha e arrendou a sua vinha, e depois mandou os seus servos cobrarem o dinheiro que lhe era devido. E os homens maus que haviam arrendado aquela vinha não maltrataram os servos, prenderam os servos enviados, não pagaram o arrendamento da vinha. Ele manda outros servos, esses homens fazem a mesma coisa. Por fim ele manda o seu filho, pensando e conjecturando que aqueles homens teriam misericórdia do seu filho. E então aqueles homens pegam o filho do dono da vinha e matam o filho. O que é que Jesus pergunta? O que é que o dono da vinha vai fazer? Os fariseus vão dizer: certamente irá cobrar e retribuir tudo aquilo que eles fizeram. Jesus conta essas duas parábolas para se referir aos fariseus, dizendo: olha, vocês são o filho desobediente. Vocês são aqueles que arrendaram a vinha e não pagaram o que era devido para a vinha. Em seguida, Jesus conta uma terceira parábola, que foi a parábola que nós fizemos a leitura nessa noite. É a parábola das bodas do filho do rei. O rei havia preparado um banquete, o rei havia preparado uma festa, porque o filho dele iria se casar. E naquela época o casamento era algo muito valorizado. Até hoje, no Oriente Médio, eles valorizam muito o casamento. O casamento talvez tenha entrado em descrédito aqui no Ocidente, para nós aqui no Brasil. Talvez hoje o casamento ficou banalizado. As pessoas se casam e se dão em casamento de qualquer jeito. Pessoas se casam com 30 dias e se separam. Eu já vi casos como esse. Hoje o casamento virou qualquer coisa, mas naquela época não. O casamento era uma festa que durava muitos dias, algo muito esperado, algo muito valorizado. E o rei, Jesus conta a parábola, havia preparado tudo para o casamento do seu filho. O rei havia preparado as bodas do seu filho, o casamento, e ele manda os seus servos e diz assim: vão lá e chamem os convidados, porque tudo já está preparado. Repita comigo, diga: tudo já está preparado. Aleluia. E aqueles servos vão e dizem para os convidados: olha, as bodas estão prontas, já está tudo preparado, vinde, vamos à casa do rei celebrar, comemorar as bodas do seu filho. Porém os convidados, o texto vai dizer, fizeram pouco caso. Os convidados não deram importância para o convite do rei para as bodas do seu filho. O rei então, surpreso com aquilo, resolve então mandar outros servos convidar os convidados. Mas aqueles servos, quando vão, o texto vai dizer que os convidados novamente não atendem ao chamado do rei, porque eles haviam muitos afazeres, tinham as suas atribuições para se preocupar, e então não atendem novamente ao convite do rei. O rei então revoltado, o rei então irou-se, o texto vai dizer, e resolve mandar os seus servos convidar não os convidados,
mas convidar todos aqueles que ele achassem pelo caminho, pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, para que a casa se tornasse cheia e para que então eles pudessem celebrar as bodas do seu filho. Os servos vão, chamam os convidados e a todos que estavam pelo caminho. A casa do rei se enche e existe alegria naquele lugar. O rei então resolve passear pela festa. E quando ele está passeando pela festa e olhando os convidados, ele percebe que um estava ali, mas que estava sem as vestes de núpcias. Estavam sem as vestes festivas. Estavam sem as vestes nupciais. E naquela época, todos os convidados para uma boda, eles eram revestidos com a veste que o caracterizava da festa. Todos os que iam para a festa recebiam vestes festivas, recebiam vestes nupciais. Aquele rei chama aquele homem e diz: olha, o que foi que aconteceu? Porque você está na festa, mas você está sem as vestes. Aquele homem não responde nada. O rei então manda que os seus servos peguem aquele homem, amarrem aquele homem e lancem aquele homem fora, nas trevas exteriores, onde havia pranto e ranger de dentes. E o texto vai se encerrar dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Essa palavra, meus irmãos, nos traz algumas mensagens muito profundas e muito poderosas. Essa passagem dessa parábola, ela nos traz ensinamentos que nós precisamos guardar em nossos corações nos dias de hoje. Essa parábola de Jesus falou ao povo daquela época, trazendo uma verdade, mas ela igualmente fala aos nossos corações nos dias de hoje. Porque a palavra do Senhor diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele não passará. O mundo muda, as estações mudam, a cultura muda, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Aleluia. Essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É essa palavra que nós precisamos guardar em nossos corações, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Sem essa palavra nós tropeçamos e erramos, mas com essa palavra que ilumina de perto e ilumina de longe, nós conseguimos andar em segurança. Quantos podem dar uma glória a Deus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. A primeira verdade e o primeiro ensinamento que eu quero trazer nessa noite é o seguinte: o rei mandou convidar a todos para as bodas do seu filho. O rei, ele é um rei generoso. Diga: o rei é um rei generoso. O convite é um sinal da sua graça. Deus nos convida para um relacionamento íntimo com Ele, e nós devemos valorizar esse convite. Deus, Ele nos convida para a sua presença. Deus, Ele nos convida para participar das bodas do seu filho. Deus, Ele nos convida para a sua casa. Deus, Ele nos convida para um relacionamento íntimo com Ele. Todos nós somos convidados para estarmos na presença do Rei. Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, não porque somos mais bonitos do que outros, não, mas porque a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou. A palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. A graça do Senhor é um favor imerecido. A graça do Senhor é aquilo que eu não mereço,
mas Ele me dá. É aquilo de bom que eu não mereço, mas Ele nos dá, pastor Marcos. Talvez muitos aqui, ou talvez todos nós, não merecíamos estar aqui nessa noite. Talvez nós não merecíamos estar aqui na presença de Deus, adorando e glorificando o seu nome. Quando eu, pessoalmente, olho para o meu passado e vejo quem eu era, eu chego à conclusão do seguinte: eu não merecia estar aqui. Eu costumo dizer, nos meus momentos de oração mais profundos, eu digo a Deus: Senhor, se eu fosse o Senhor, eu não havia me escolhido. Senhor, se eu fosse o Senhor, eu olharia para mim e dizia: Ele não. Mas graças a Deus que eu não sou Deus, e Deus olhou para mim, mesmo muito dizendo não, Deus disse: eu quero Ele, eu quero Ele, eu quero Ele, eu quero Ele. Talvez muitos já olharam para você um dia e disse: Ele. Talvez muitos já olharam para você um dia e disse: ela. E Deus disse: é Ele mesmo que eu quero, é ela mesmo que eu quero, porque eu vou trazer para a minha presença e vou transformar, e vou transformar, e vou transformar, e vou transformar pelo poder da minha graça, que é um favor imerecido. É aquilo de bom que eu não mereço, mas Ele me dá. Mas também, junto com a graça, existe algo chamado misericórdia, que é aquilo que eu mereço de ruim, mas Ele não me dá. A misericórdia é o castigo que eu mereço, é a punição que eu mereço. A misericórdia são as consequências de tudo que eu fiz que eu mereço. Mas Ele diz assim: mas como eu gostei dela, mas como eu gostei dele, a minha misericórdia vai se renovar todas as manhãs na vida dele. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, não têm fim, não têm fim, não têm fim. Renova-se a cada manhã, renova-se a cada manhã, renova-se a cada manhã. Todas as manhãs, quando eu abro meus olhos, o fogo de Deus deveria me consumir, mas Deus diz: não, as minhas misericórdias serão renovadas na vida dele. Aleluia! O rei é um rei gracioso, o rei é um rei misericordioso, e por conta disso o convite dele nos alcança. Pega na mão dessa pessoa e diz assim a ela: se alegra, porque independente de qualquer coisa, o convite do Senhor chegou na tua vida. Aleluia, aleluia. E o texto vai dizer que o rei mandou seus servos e disse: chamem todos, bons e maus. Todos, já que os convidados não quiseram, aqueles que se acham santos não quiseram, os que se acham justos não quiseram, chame todos, bons e maus, para que a minha casa se encha. Se fosse por merecimento, esse convite talvez nunca chegasse nas nossas vidas. Mas como o rei é gracioso e misericordioso, o convite chegou, o convite chegou, o convite chegou. Bate na mão dessa pessoa que está do lado assim: o convite chegou, o convite chegou. Aleluia! Jesus, em Mateus capítulo 11, Ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para todos, queridos. Isaías 55:3 vai dizer assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei até ele, e com ele cearei,
e Ele comigo. Escute uma coisa. O convite do Senhor chega para uma intimidade e um relacionamento com Ele. O convite do Senhor chega para vivermos em comunhão com Ele, para andarmos juntos com Ele. Agora, muitos têm recebido o convite, mas não têm andado com o Senhor. Muitos têm recebido o convite, mas não têm andado em intimidade com o Senhor. Muitos têm recebido o convite, mas não têm tido comunhão nem relacionamento com o Senhor. Apocalipse 3:20, que foi o texto que nós lemos, foi uma carta escrita a uma igreja, pastor Marcos. Nós temos o costume de utilizar esse texto, e é válido, para que alguém se converta. Eis que estou à porta e bato, abra a porta do seu coração que Jesus entre. Que Jesus entra, é válido isso. Mas nós não podemos esquecer, pastor Oséias, que isto foi dito para uma igreja. Uma igreja que já havia entregado sua vida para Jesus. Uma igreja que levantava a bandeira do Cristo ressurreto. Uma igreja que pregava a palavra. A igreja de Laodiceia. Uma igreja que tinha aparência de que era quente. Uma igreja que aos olhos dos homens era perfeita. Mas Jesus vai dizer: vocês são mornos. A vontade que eu tenho é de vomitar vocês da minha presença. Uma igreja que Jesus vai dizer no final da carta à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Sabe o que é que isso revela? É que nesta igreja Jesus estava do lado. Pastor Marcos, eu vim aqui pregar o que Jesus colocou no meu coração. É tudo, meu. Aleluia. Uma igreja que tinha Jesus do lado de fora. Uma igreja que recebeu o convite do rei, mas não aceitou o convite. Tinha aparência de crente, tinha nome de crente, tinha roupa de crente, tinha cacuete de crente, tinha tudo de crente. Mas Jesus disse: vocês são mornos e eu estou do lado de fora. Mas mesmo do lado de fora ainda há esperança. Eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Se você ouvir abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. O que é cear? Cear é comer juntos. O que é comer junto? Comer junto é relacionamento. Comer junto é comunhão. Comer junto é intimidade. Você não leva qualquer um para sua casa, sentar na sua mesa. Você leva só aqueles que são próximos. Muitas vezes estamos na igreja, cantamos num conjunto, num grupo, mas muitas vezes não temos intimidade com o Rei. Muitas vezes não temos comunhão com o Rei. Muitas vezes não nos sentamos na mesa e ceamos com Ele e Ele conosco. Mas hoje o convite chega na porta do teu coração. Hoje Ele está batendo e dizendo: ei, eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Aleluia! Aleluia! Sabe o que aqui o texto nos mostra? O texto nos mostra que os convidados rejeitaram o convite. Diga, os convidados rejeitaram o convite. Porque uns, olha o que o texto vai dizer, verso de número 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Eles não fizeram caso e foram um para o seu campo
e outro para o seu negócio. Uma coisa eu aprendo: Deus não chama preguiçoso. Aqueles homens não estavam sem fazer nada, mas eles tinham alfazeres. Um tinha campo, outro tinha negócio, tinha que cuidar dos bois. Cada um tinha suas atividades, mas eles não fizeram caso do convite do rei, porque eles tinham outros alfazeres. Os alfazeres que eles tinham tiraram eles do propósito que Deus tinha para a vida de cada um. Glória! Aleluia! Queridos, deixa eu dizer uma coisa: nós não podemos cair no erro de estarmos tão ocupados com nossas vidas e preocupações a ponto de ignorarmos o chamado de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Glória! Sabe o que é que eu vejo hoje? Hoje nós vivemos na época da correria. É tanta coisa para se fazer. É tanta coisa. A gente acorda. Eu acordo, por exemplo, 5 horas da manhã. E já começa o meu dia de 5 horas da manhã. O pastor Zé sabe. Eu acho que ele acorda esse horário também. Hã? Um pouquinho mais cedo. E começamos, ó, eu de mim, pastor Zé. E começamos o nosso dia, são tantas atividades, são tantas coisas para se fazer, que nós esquecemos que o rei nos convidou. E nós esquecemos que o rei nos chamou. E nós esquecemos que o rei nos vocacionou. São tantas coisas, vivemos num mundo que fazemos 1001 coisas ao mesmo tempo. O celular não para, mensagem o tempo todo, é notícia o tempo todo, são coisas para fazer o tempo todo, e isso rouba o nosso foco, isso rouba as nossas, isso traz frustração para o nosso coração, isso rouba as nossas prioridades, e estamos esquecendo do convite do rei, porque existe coisa mais importante a se fazer. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com as distrações, porque as distrações roubam a presença de Deus das nossas vidas. É verdade. Eu vou repetir: as distrações roubam a presença de Deus das nossas vidas. Nós temos o exemplo de Marta e Maria. Jesus estava lá. Marta corria para um lado e para o outro, preocupada em fazer a comida, aí preocupada em arrumar a sala, aí preocupada, não, eu vou arrumar o banheiro, porque se Jesus estiver no banheiro, eu vou ali. E aí ela vê Maria sentada aos pés de Jesus. Aí ela fica revoltada, porque ela está fazendo tudo sozinha. Marta está lá com Jesus e Jesus não faz nada. Mestre, não se te dá que a minha irmã não me ajude? Até quando Maria vai ficar aí sem fazer nada e eu aqui fazendo tudo? Será que o Senhor não fala nada? Jesus diz: Marta, Marta, tu andas afadigada, tu andas ansiosa e tu andas distraída. Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Ei, Jesus é a melhor parte. Pastor, mas eu tenho que resolver aquele negócio. Jesus é a melhor parte. Pastor, mas eu tenho que correr aquela. Jesus é a melhor parte. Mas eu tenho que resolver. Jesus é a melhor parte. Existe uma melhor parte. Existe uma melhor parte. Existe uma melhor parte. E essa não lhe será tirada. O diabo pode se levantar contra você, mas a presença de Deus na sua vida ele não tira. A presença de Deus na sua vida ele não toca. Pega na mão dessa pessoa que está do lado e diz assim a ela: Marta, Marta, cuidado para não
anda ansiosa, afadigada e distraída. Quantos podem glorificar a Deus nessa tarde? Pedro se distraiu por um minuto. Quando ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas aí vieram os ventos, aí veio as ondas. O que é que aconteceu? Distraiu Pedro. Muitas vezes a tempestade é forte. Muitas vezes as ondas são grandes. Mas mesmo assim, não se distraia. Não se distraia. Eu costumo dizer lá na igreja, pastor Marcos, pode dar sangue na canela, mas não tire os olhos de Jesus. Eu vou repetir, pode dar sangue na canela, mas não tire os olhos de Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus, se você se distrair, você vai afundar. Só afunda quem se distrai. Diga para essa pessoa: só afunda quem se distrai. Quem não se distrai não afunda. Os discípulos andavam ansiosos com o que haviam de comer e com o que haviam de vestir. Jesus estava ansioso com as coisas, os discípulos estavam ansiosos com as coisas do dia a dia. O que é que a gente veste? O que é que a gente come? Era uma preocupação que nós entendemos. Mas mesmo diante da preocupação que eles estavam com o que haviam de comer e com o que haviam de vestir, Jesus vai dizer a ele: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pega na mão dessa pessoa mais uma vez e diz a ela: Marta, Marta, descansa o coração, busca a presença do Senhor, porque as demais coisas serão acrescentadas, serão acrescentadas, serão acrescentadas. Ei, aquela tua preocupação vai ser acrescentada. Ei, aquilo que tem tirado o teu sono vai ser acrescentado. Ei, aquilo que tu está preocupado se vai chegar, vai ser acrescentado. Porque o Senhor está no controle da tua vida, o Senhor está no controle da tua casa, o Senhor está no controle da tua família, o Senhor está no controle da tua saúde, o Senhor está no controle da tua vida financeira, o Senhor está no controle. Não podemos nos distrair, queridos. Precisamos estar com os nossos olhos no céu, não com os nossos olhos na terra. Eu vou repetir: precisamos estar com os nossos olhos no céu, não com os nossos olhos na terra. O rei Josafá, quando ele é afrontado pelo exército inimigo, ele vai orar a Deus e ele diz assim: Senhor, grande é a multidão que vem contra nós. Nós não temos força contra essa multidão e nós não sabemos o que fazer. Vem uma multidão grande contra ele. Ele vai dizer: eu não tenho força. O exército dele não era compatível para bater de frente com outro exército. Às vezes nós não temos força e às vezes nós sabemos o que fazer. Muitas vezes não temos força, não temos recurso,
mas sabemos o que fazer. Deus nos dá uma estratégia e a gente coloca aquela estratégia em prática e a gente resolve o problema com o exército inimigo. Muitas vezes nós temos força, mas não sabemos o que fazer, como usar a força. Mas no caso de Josafá, ele nem tinha força e ele nem sabia o que fazer. Mas ele conclui a oração dizendo assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus! Senhor, eu não tenho força. E pior ainda, eu nem sei o que fazer. Mas uma coisa eu te digo: eu não tiro os meus olhos do Senhor. Eu posso não ter força, eu posso não saber o que fazer, mas uma coisa eu posso: não tirar os meus olhos de Deus. Não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos do Senhor. Os nossos olhos não podem estar na terra, mas os nossos olhos precisam estar nos céus. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Eu vivo meus problemas também. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Eu tenho as minhas guerras, os meus dramas, os meus gigantes. Mas quando eu estou num momento difícil, o Senhor fala aos meus ouvidos: meu filho, não tire os olhos de mim. Não tire os olhos de mim. O rei, então, diante dos convidados que ali estavam, diante daqueles que vieram, todos que estavam na rua, o rei olha para uma pessoa e vê que ela não estava com as vestes nupciais. As vestes nupciais, como eu falei, eram as vestes que caracterizavam aquelas pessoas que haviam sido convidadas e que estavam naquele lugar. Você recebia o convite e quando você chegava, você recebia a veste. Aquela pessoa, para ela entrar, ela recebeu a veste. Porém, ela não quis usar a veste. O rei, quando vê, tira aquela pessoa da festa. As vestes representam as atitudes do verdadeiro cristão. Representam o seu proceder, o seu comportamento. São os ensinamentos de Jesus, que são praticados por uns e por outros não. Muitos são convidados, mas poucos estão dispostos a colocar as vestes. Hoje nós temos igrejas cheias por aí, mas muitos sem veste. Muitos estão nos banquetes das bodas do Cordeiro ou querendo entrar, mas muitos sem vestes. Pastor, o que são as vestes? A veste é o comportamento, a veste é o testemunho, a veste é o caráter, a veste é a idoneidade, a veste é aquilo que está dentro do coração. Tem muita gente em muitas igrejas, mas não colocou as vestes porque vive mentindo, vive roubando, vive enganando, vive com vaidade dentro do coração. Sabe o que é isso? Não tem as vestes das bodas do Filho do Rei. Olha o que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Gálatas 5:22, que fala dos frutos do Espírito, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Filipenses capítulo 1, verso 27 vai dizer assim:
Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Deveis vos portar dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo está dizendo: portem-vos dignamente, para quer eu vá ter com vocês, quer não, eu ouça que vocês estão procedendo conforme o Evangelho de Cristo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: atitudes falam mais do que palavras. Eu vou repetir: atitudes falam mais do que palavras. Quem fala muito que é alguma coisa, escute. Quem fala muito que é alguma coisa, está dizendo que é o oposto daquilo que fala. Quem fala muito que é alguma coisa, na realidade, só está revelando que é o oposto daquilo que fala. Porque quem é, não fala com palavras, mas demonstra com atitude. Ah, eu sou crente. É crente com a boca suja, fofoqueira, mentiroso, intrigueiro. Está sem as vestes. Fala mal dos outros por trás, faz panelinha dentro da igreja. Está sem as vestes da festa nupcial. Porque a veste é o meu comportamento. A veste é o meu proceder. Eu sou convidado, mas eu me comporto como convidado. Eu sou convidado, mas o meu proceder é como convidado. No Antigo Testamento, o profeta passou e a mulher disse: eis aí o profeta do Senhor. Ela conheceu o profeta pelo comportamento. Pega na mão dessa pessoa e diz assim a ela: ei, não, diz assim: ei, tu estás com as vestes. É bom colocar logo, viu? Porque já está tudo preparado para as bodas do filho. Aleluia! Diz para essa pessoa: tu veio nessa noite, não ouviu o que tu quer, mas ouviu o que tu precisa, o que Deus preparou para o teu coração. Se preocupe menos em falar e mais em agir. Se preocupe menos em falar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço e aconteço. Não, mas faça e deixe os outros olharem. Provérbios vai dizer: louvem-te outros lábios, não os teus próprios. Convidado sem as vestes. Eu vou encerrar, estou encerrando já. O texto vai dizer, esse texto é muito rico. Se desse a gente ficava mais tempo, mas eu sei que tem horário para terminar. O convidado sem as vestes foi lançado nas trevas exteriores, aonde há pranto e aonde há ranger de dentes. Deixa eu dizer uma coisa: naquela época as bodas aconteciam à noite. E no local da festa era iluminado, tinha luz. Então, o que é trevas? Trevas é escuridão. E o que é exteriores? Exteriores é aquilo que está externo, que está fora. Então, aquele servo, aquele convidado que foi pego sem as vestes, ele foi lançado fora da festa.
Ele foi lançado nas trevas, na escuridão, fora da presença do rei. E lá haveria pranto e ranger de dente. E por que pranto e ranger de dente, pastor? Porque naquela época os que ficavam de fora da festa ficavam tristes, ficavam amargurados, ficavam tensos por não estarem lá dentro da festa. Então as trevas exteriores eram lá de fora da festa, e o ranger de dentes era a tristeza que tomava conta daqueles que estavam fora. Escute, alguns vão dizer que esse servo, esse convidado, que foi lançado do lado de fora, não é uma pessoa que vai para o inferno. Essa informação é interessante, porque ele foi convidado, e ele recebeu a veste, e ele entrou na festa. O convite chegou, ele aceitou, ele recebeu a veste e ele entrou na festa. Mas só que ele não vestiu, ele não colocou a veste, e por conta disso, mesmo convidado, ele foi lançado nas trevas exteriores. Ficou do lado de fora, aonde há pranto e aonde há ranger de dentes. Essa parábola não é uma parábola muito fácil de se interpretar, principalmente quando chega no final da parábola. Porque no original, essa palavra trevas exteriores não é a palavra que Jesus usa para inferno. Em outras passagens da Bíblia, Jesus vai usar a palavra Geena, a palavra Tártaro, que é uma palavra tanto do hebraico quanto do grego, que é reportado para inferno. Mas quando Jesus fala esta parábola, a palavra trevas exteriores não é Geena e nem Tártaro, mas é, de fato, escuridão exterior. O que leva a crer que Jesus não está querendo falar do inferno, mas Jesus está querendo falar de alguém que foi convidado, que entrou na festa, que recebeu a veste, mas optou por não vestir, optou por não dar testemunho, optou por não ter atitudes que glorifiquem a Deus, simplesmente optou para fazer o que queria. Então essa pessoa pagou o preço da desobediência. Aquele convidado sabia que era obrigado a usar as vestes, mas mesmo assim ele não quis usar. Ele pagou o preço por isso. Existem pessoas que receberam um convite, estão na igreja, têm aparência de crente, fala como crente, mas não tem atitude de crente. Vai pagar o preço da desobediência. Um exemplo disso, Adão e Eva. Pastor, Adão e Eva foram para o inferno? Não. Adão e Eva não foram para o inferno, mas Adão e Eva pagaram o preço da desobediência. Deus havia dito: vocês podem comer todas as frutas que quiserem, menos a fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim, eles escolheram dar ouvidos para a serpente e desobedeceram a Deus. Quer outro exemplo? Davi. Davi foi para o inferno? Não. O homem segundo o coração de Deus. Deus disse a Davi: o teu trono será perpétuo. Por isso que Jesus veio da descendência de Davi. E o Evangelho de Mateus mostra a genealogia. Jesus, ele é filho de Davi. Mas Davi pagou o preço da desobediência quando adulterou com Betseba.
Homens de Deus erram. Pessoas que são chamadas, que receberam um convite, que receberam as vestes, erram. Davi errou e pagou o preço da desobediência. Jonas, profeta do Senhor, chamado para pregar para uma cidade. Jonas desobedeceu. E por ter desobedecido, pagou o preço da desobediência. Foi parar na barriga do peixe. E outra coisa, Jonas ainda quase leva um monte com ele, porque estava no navio, e o navio lá quase virando, e todo mundo, alguém aqui fez alguma coisa errada. Tem alguém aqui, aí Jonas vai e se entrega. Foi eu. Eles disseram, vamos jogar esse homem no barco, para não acontecer nada com a gente. Muitas vezes, nós comprometemos a nossa vida como o preço da desobediência, e ainda colocamos em vida de outros. Às vezes nós temos uma posição tão importante que existem pessoas ao nosso redor que são co-participantes daquela responsabilidade. Aí eu desobedeço, coloco a vida de todo mundo em risco. Precisamos tomar cuidado para não pagar o preço da desobediência. Toca nessa pessoa que está do teu lado e diz assim: abre o olho para não pagar o preço da desobediência. E por fim, o texto vai dizer que muitos são chamados, verso de número 14, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, todos receberam o convite do rei. Diga, todos receberam o convite do rei. Mas poucos foram os que aceitaram. Pastor, o que é que significa muitos serem chamados e poucos escolhidos? É que muitos são chamados, mas poucos aceitam o convite. Poucos obedecem ao chamado. Poucos estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Poucos são escolhidos porque poucos estão dispostos a pagar o preço do chamado. Poucos estão dispostos a pagar o preço da obediência, porque como a desobediência tem um preço, a obediência também tem um preço. Poucos estão dispostos a isso, queridos. Mas nessa noite, que todos que aqui estão não sejam apenas chamados, mas que todos sejam escolhidos em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Se coloque de pé. Escute. Somos privilegiados em termos recebido o convite do rei. Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou privilegiado em ter recebido o convite do rei. Escute uma outra coisa que eu vou falar, eu estou encerrando. As coisas do céu, diga, as coisas do céu são mais importantes do que as coisas da terra. Não tire os seus olhos do céu. Independente do que aconteça, esteja com os seus olhos do céu. Por mais que seja tentador tirar os olhos do céu para colocar na terra, não faça isso. Porque se você se distrair, você vai acabar afundando. E uma terceira verdade, uma terceira aplicação que eu trago é o seguinte: da mesma forma como o convite do rei
foi lançado há 2000 anos atrás. Jesus contou essa parábola, uma história para revelar uma verdade. Esse convite continua de pé nos dias de hoje. Da mesma forma como esse convite foi lançado há 2000 anos atrás, hoje, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, 2025, esse convite ainda chega nas nossas vidas. Talvez você seja alguém que está aqui, mas que ainda não tenha aceitado esse convite. Talvez você é alguém que está aqui e está vivendo uma vida longe de Deus. Talvez você é alguém que até está na igreja, mas não tem comunhão com o Senhor. Ele diz: eis que tua porta e bate. Se você entrar, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. Hoje é uma noite de mudança. Hoje é uma noite de transformação nos nossos corações. Existem pessoas que estão na igreja, mas que estão frias. Ou melhor, estão mornas. Existem pessoas que estão na igreja, mas parece que estão longe do Senhor. Hoje o Senhor te dá a oportunidade de você se arrepender, de você dizer: Senhor, hoje eu abro a porta do meu coração. Senhor, hoje eu abro a porta da minha vida, para eu sentar na tua mesa e ter intimidade contigo. Talvez você está na igreja há tantos anos, mas nunca teve uma intimidade verdadeira. Hoje Ele bate na tua porta e diz: ei, eu estou aqui do lado de fora, querendo entrar. E talvez você seja alguém que nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez você seja alguém que até hoje nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida. Hoje Ele está aqui também, trazendo um convite para você e dizendo: vem para as bodas, vem para a festa. Você é um convidado do Rei. Talvez alguém tenha pedido: você não é convidado. Mas hoje o Senhor me trouxe até aqui para dizer: você é convidado sim. Porque não depende de você, depende daquele que te convidou. E alguém pode até dizer: mas ele foi convidado, ela foi convidada. Foi convidado, porque o Senhor resolveu convidar. Quer que eu lhe diga uma coisa? O verso 4 e o verso 8 nos diz uma verdade. Já está tudo preparado. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado e diz a ela aí: as bodas do Cordeiro já está preparado. Já está preparado, já está preparado, já está preparado, já está tudo preparado. Estamos aqui só aguardando o grande dia, onde o Senhor voltará, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. Ei, o convite está de pé, o convite está de pé, o convite está de pé, o convite está de pé. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Um dos discípulos perguntou: mas Senhor, qual é o caminho? Que eu não sei chegar lá. E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe qual é o caminho para chegar no que está preparado? É Jesus. É abrir o coração, é entregar a vida a Ele, é Jesus. Por isso que nessa noite eu quero lhe dar a oportunidade. Se existir alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus, eu quero convidar você a tomar a decisão mais importante da sua vida, que é a decisão de entregar a sua vida para Jesus.
Existe alguém? Se existir alguém, eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu vou orar. E se você desejar, você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente e entregar a sua vida para o Senhor. Feche os seus olhos. Pai, eu quero nesse momento orar, apresentando cada um de nós que estamos aqui, diante dessa palavra ministrada. Senhor, que nós possamos estar em alerta, que nós não venhamos a cair no erro daqueles convidados que receberam um convite, mas não deram importância, que receberam um convite, mas priorizaram outras coisas, se distraíram com seus afazeres, se distraíram com o campo, se distraíram com os negócios, se distraíram com tudo que tinham que fazer. Mas que isso não aconteça conosco, Senhor. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que as demais coisas nos serão acrescentadas, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e na hora certa e no tempo certo o Senhor agirá com milagre, com poder, com glória, porque a nossa vida é tua, nós somos teus, Senhor. Que possamos estar vestidos com as vestes nupciais, que não venhamos a sermos achados como aquele convidado que não quis colocar as vestes, porque não estava preocupado com o proceder, com o testemunho. Que assim não seja conosco, mas que nós possamos estar com as vestes nupciais, como convidados honrados, para que quando o Senhor vier nos observar, o Senhor possa nos encontrar preparados para a glória do teu nome. Que essa palavra gere vida, que essa palavra gere força, que essa palavra gere renovo, e que nas nossas vidas o teu nome seja glorificado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Que nós possamos fazer parte do seleto grupo dos escolhidos, para a glória do teu nome, Pai. Visite cada coração aqui nessa noite, cada vida, cada lar aqui representado. Entre com poder, entre com a tua presença, para a glória do teu nome. É assim que eu oro e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.